e aí você pega uma parte da imprensa que também é contra, né, o presidente atual. Você acha que isso também teve a ver na avaliação da própria imprensa? Se for Bolsonaro, se for o Lula, se fosse o Freixo, todos eles iam ter que se relacionar com o Flamengo. Acho sim, acho que você tem toda a razão. Se deu, a gente não sabe, mas que a gente saiba não deu problema nenhum. E isso me lembra uma outra questão, que é o seguinte, né? A politização desse assunto, né? Que foi exatamente o que aconteceu. A gente aqui no BarbaCast optou não, a gente convidou, né, durante a campanha política diversos candidatos de todos os lados e o centro também, né? O Bandeira esteve aqui, foi o único da esquerda que topou nessa reta final de campanha. O Freixo esteve aqui antes e tal. Mas a maioria dos candidatos que vieram foram da direita, especialmente o Pazuello, que esteve aqui, foi ministro da Saúde, que é o assunto que a gente está falando. Você acha que boa parte das críticas que o Flamengo sofria nessa época vem porque o Flamengo, de repente, estava alinhado, não propositalmente, mas de alguma maneira estava alinhado com o pensamento da presidência da República de que a economia não pode parar, as coisas têm que continuar de alguma maneira, responsável e segura. E aí você pega uma parte da imprensa que também é contra, né, o presidente atual. Você acha que isso também teve a ver na avaliação da própria imprensa? Acho sim, porque a maioria dos dirigentes que eu conheço teme a imprensa, teme ser criticado, não gosta e tal, não enfrenta. E a imprensa sabe desse poder e tenta manipular o comportamento, decisões. Mas o Landim, ele é diferente. Ele é bem diferente, ele não aceita e ele jamais vai deixar de fazer uma coisa boa para o Flamengo, claro, por medo de apanhar da imprensa. E o que a imprensa fez? Quando a imprensa viu que o Landim estava mantendo relações institucionais com o governo federal, com o Bolsonaro, tentou bater para que o Flamengo se afastasse, né? Porque grande parte da mídia estava ligada à esquerda e queria afastar o Flamengo. Então, assim, muitas críticas foram voltadas para tentar fazer o Flamengo sair de perto. Mas foi importante demais essa relação com o governo federal. Como será se for outro governo federal ligado de esquerda ou de direita, sim, centro? Porque a gente conseguiu aprovar leis importantes, a lei do mandante, que é a liberdade dos clubes, entendeu? De não ser, de não ficar aprisionado a um processo de um monopólio de transmissão esportiva, por exemplo. A gente estava aprisionado. Hoje em dia a gente tem uma liberdade maior, liberdade até para negociar em conjunto, né? Negociar em conjunto é melhor do que negociar sozinho. Com certeza. Mas você hoje em dia tem uma lei que te protege. Então, assim, todo o alinhamento que o Flamengo fez de estar se relacionando com o governo estadual, municipal e federal. Inclusive o Eduardo Paes agora está apoiando a esquerda e a gente teve uma ótima relação com ele para a questão da pandemia, para questões que a gente precisou e tal. Então, eu não tenho... Eu pessoalmente, eu tenho um lado eleitoral, mas como dirigente do Flamengo, a gente não pode ter lado. Exatamente. O nosso lado é o Flamengo. E eles têm que aturar a gente, porque a gente representa 42 milhões, pelo menos, de torcedores. Então, assim, nós estamos ali para ser respeitado e para que eles respeitem 42 milhões de torcedores. Ninguém quer brigar com o Flamengo. Então, assim, se for Bolsonaro, se for o Lula, se fosse o Freixo, todos eles iam ter que se relacionar com o Flamengo. Acho sim, acho que você tem toda a razão. Que muitas das críticas que nós sofremos foram para que nós nos afastássemos do poder. Inclusive, hoje em dia nós somos vistos como todos de direita e não sei bolsonaristas, né? Bolsonaristas, o que não é verdade, entendeu? Sim. Nós somos empresários, assim, estamos atuando como empresários, dirigentes do Flamengo, defendendo os interesses do Flamengo, e qualquer um que queira defender os direitos de uma categoria ou de por exemplo, os caras do comércio, os caras dos restaurantes, eles têm que se relacionar com o poder constituído. Vou me relacionar com quem? Vou ligar pro Lula, pedir para ele ajudar? Não, claro que eu digo assim, claro, tem que se relacionar com quem tá lá. É lógico. Não tem jeito, claro. E aí, para terminar esse assunto político, é chato pra caramba também, é atual. O que você achou das declarações do Lula antes da final, que o Corinthians ia massacrar o Flamengo e que o Flamengo ainda ia perder para o Atlético Paranaense? Achei péssimo. Achei primeiro que
O Lula não é mais o Lula, né? Porque o Lula antigo jamais faria um erro desse de confrontar a maior torcida do Brasil e torcer contra a maior torcida do Brasil. Assim, ele dizer que o time dele vai ganhar, torcer pelo time dele... natural. Beleza. Mas ele dizer que o Flamengo vai perder a final da Libertadores e dizer que vai massacrar o Flamengo, o cara que é candidato, tá a dias da eleição... Agora eu vou dizer pra ele o seguinte, o Lula, pra massacrar o Flamengo... Tem que jogar muita bola, meu irmão. Que eles jogaram a maior bola que eles jogaram nos últimos anos e mesmo assim não conseguiram. É isso aí. O Bruno Laurenti está falando que foi 42 milhões,